Pela primeira vez na história, um derby de Manchester na final da FA Cup, na final da Copa da Inglaterra. Vai ser um jogaço. Bora lá então comentar um pouco sobre isso. Eu sou o Caiolas, você clica aí, se inscreve no meu canal, deixa o seu like e também o seu comentário sobre as análises e comentários que eu fizer aqui. Cara, nesse final de semana tivemos as duas semifinais da Copa da Inglaterra. No sábado, Sheffield e Manchester City, Sheffield United e Manchester City. E no domingo, Brighton e Manchester United. E as duas equipes de Manchester venceram as partidas e se sagraram aí as classificadas para a final, que vai acontecer dia 3 de junho, se não estou enganado. 3 de junho, daqui um mês e meio mais ou menos. E é difícil a gente fazer projeções, tá? Eu já vou avisar que assim, eu até tento fazer projeção, mas vai ser muito difícil porque tem muitas incógnitas para esse duelo. Por exemplo, o jogo da final da FA Cup, ele é uma semana antes da final da UEFA Champions League. E pode ser que o Manchester City esteja lá. Ele é logo após o final da Premier League. E a gente não sabe se o City vai ser o campeão da Premier League. Pode ser que seja, né? É provável que seja. A gente não sabe se o Manchester United vai se classificar de fato para a próxima UEFA Champions League, que dá uma moral muito grande para a equipe. É provável que isso aconteça também. Mas tem aí fatores, né, que a gente tem que levar em conta. A gente não sabe se vai ter lesão, se jogadores vão se lesionar. A gente espera que não, porque o Manchester United já está com uma lista longa de lesionados. Então vamos falar mais dos jogos da semifinal do que realmente projetar a final. O Manchester City venceu o Sheffield por 3-0 e não tem muito o que comentar desse jogo. A não ser o fato de que, ao invés de Haaland brilhar, quem brilhou foi Mahrez, que é um grande jogador, né? Inclusive, eu não tô aqui me lembrando quem disse, mas disseram que, recentemente, que o Mahrez é o maior jogador árabe da história da Premier League. Isso é uma discussão muito boa. Temos nomes incríveis nessa lista, mas com certeza o Mahrez é um desses nomes. Ele tem um talento para bater na bola, principalmente, gigantesco, assim, que eu invejo mesmo. Um jogador que tem um domínio de bola, um passe, um cruzamento tão preciso na perna esquerda, um chute também, que inveja. Não à toa ele é o batedor oficial, né, de pênalti. Um dos gols dele no jogo foi de pênalti, com Haaland em campo, com De Bruyne em campo. Mas o Mahrez assume essas responsabilidades, inclusive em jogos decisivos de Champions League, jogos grandes. Ele é um jogador muito talentoso, que tem uma certa dificuldade de se manter em alto nível no próprio City, né? Às vezes amarga reserva para Bernardo Silva, que é um jogadoraço também, né? Mais recentemente Grealish, Foden. Então sempre mais comentados do que o Mahrez, mas o Mahrez eu acho que ele é um jogador muito constante. Ele é um jogador muito confiável. Você pode confiar o Mahrez em qualquer contexto e ele vai sair muito bem. E o Manchester City se impôs frente a um time inferior, de divisão inferior, tecnicamente inferior, que é o Sheffield, e passou sem muitos sustos. 3-0, protocolar, vários jogadores importantes, Haaland, né, um deles, descansaram, 50, 55 minutos já foram tirados de campo. O Guardiola está se preparando para o jogo de quarta-feira, super decisivo na Premier League contra o Arsenal. E é isso que a gente vai falar do Manchester City, não tem muito o que dizer. O Sheffield fez uma excelente FA Cup, parabéns para o Sheffield. Inclusive, o jogo da semifinal foi muito bom. O Sheffield, no primeiro tempo, mostrou um excelente futebol. Parece um clube que tem uma identidade, né? Um trabalho bem legal do técnico, mas infelizmente o Manchester City é simplesmente o melhor time do país. Não tem muito o que fazer. E no domingo tivemos um 0-0 após 90 minutos de tempo regulamentar e mais 30 minutos de prorrogação entre Brighton e Manchester United. E o jogo foi ser decidido nos pênaltis, 7-6 para o United. E assim, eu acho que foi um jogo de muita superação do Manchester United. Se a gente for olhar lances isoladamente, até por isso que eu não quis gravar esse vídeo antes, porque eu olhei só os lances. A impressão que dá é que o Manchester United jogou, no mínimo,
melhor, vamos dizer assim, no mínimo melhor do que o Brighton. Mas não foi isso que aconteceu de fato durante os 90 minutos, sei lá. A maior parte do tempo regulamentar, o Brighton foi melhor. Dominou meio campo, com inclusive um trio de meio campo sensacional, Caicedo, McAllister e Enciso, com 2 pontas, Marsh e Mitoma, excelentes, e o Welbeck comandando o ataque. Ele é a reserva, né? O Ferguson é o titular. Mas o Brighton é um excelente time. O Brighton é um timaço, muito bem treinado pelo De Zerbi. Dá gosto ver esse time jogar. Sério, se você ainda não assistiu a um jogo do Brighton, pare um dia o que você estiver fazendo, se não for, obviamente, algo tão importante assim, para assistir. Eu recomendo demais. E o Brighton dominou por pelo menos uns 60, 70 minutos a maior parte das ações. O Manchester United encontrava espaço para talentos individuais e contra-ataques surgirem e criarem boas chances. E por isso que eu falo, se você assistiu os cortes, os melhores lances, você vai se enganar que o United foi melhor. A partir de um determinado momento no jogo, o United passa a jogar melhor. Rashford entra mais no jogo e muito disso por causa do Fred. O brasileiro entra no segundo tempo e eu não tô entendendo também aí, aproveitando que um outro Fred fez vídeo nesta plataforma e falou, eu corroboro as palavras dele, né? Eu não entendo muito bem o que o Ten Hag tá querendo fazer com o Fred, porque ele tá tomando aí um chá de banco de reservas, entra pouco, entra no segundo tempo, não é titular na maioria das partidas. Talvez não esteja nos planos do Ten Hag para a próxima temporada, o que eu considero um erro. Gosto do Fred e acho ele um jogador importante para compor um elenco como o do Manchester United, dá opção de jogo diferente. Tanto que nesse jogo ele entra e o time melhora. Rashford entra mais na partida, os laterais começam, principalmente ali, né, o Dalot, depois o Malásia, entram um pouco mais na partida, o United começa a dominar mais o jogo. E já que mencionei laterais, que partidaça do lado direito de defesa do Manchester United, né? O Wan-Bissaka anulou o Mitoma, que é um jogadorzaço também. Muito difícil jogar contra o Mitoma, muito rápido, dribla muito bem. E o Wan-Bissaka ganhou praticamente todos os duelos. E o Lindelof, que é um bom zagueiro. Óbvio, né? Temos ressalvas. Óbvio que enfim, já se provou no Manchester United, já teve tempo para se provar no Manchester United e não demonstrou tudo isso, mas é um cara confiável também para elenco, viu? Uma boa adição ao elenco do United. Eu permaneceria com o Lindelof. Inclusive, ele bate o pênalti decisivo da classificação. E eles dois, né, Lindelof e o Wan-Bissaka, jogaram muito bem, além do Casemiro. Acho que fica uma boa lição, né, pra gente entender que o Wan-Bissaka talvez seja um jogador mais interessante para se ter no elenco do que o Dalot. Não sei se é minha opinião. Deixa no comentário aí se você concorda ou não com essa minha opinião, tá? E o Luke Shaw jogou na zaga, visto que o Maguire estava suspenso. E eu acho que parece ser a melhor opção de zaga, tá? Lindelof ao lado de Luke Shaw e tirar o Maguire. Eu usaria isso, Ten Hag, para a final. E aí, depois de 120 minutos, vieram os pênaltis. E o Marsh isolou, o Lindelof acertou. Eu falei com um amigo meu, torcedor do Manchester United, depois que Dalot e Sancho fizeram na sequência os pênaltis do United bem batidos, eu tinha certeza que o United ia vencer como venceu. Essa final vai ser muito legal, vai ser muito boa. Mas tem muitos fatores ainda incógnitos. Vamos aguardar. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo. Essa é uma camisa do Arsenal, do Van Persie, de 2011, que eu estou usando em homenagem ao Van Persie, para falar do Manchester United. Só tenho camisas do Arsenal aqui. Peço desculpas, mas vou tentar melhorar isso. Abraço. É nóis.